Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o auxiliar técnico Charles Rembert, após a vitória por 2-1 sobre o Santos no Clássico, nesta noite no Morumbi. Tudo bom, Charles? Boa noite. Queria que você primeiro falasse sobre essa experiência de comandar a equipe à beira do gramado num Clássico. Como é que foi para vocês, pessoalmente, ter essa experiência desde essa volta do Rogério? Acho que você não tinha tido ainda essa oportunidade? No São Paulo foi a primeira vez, mas no Fortaleza já 2 vezes. Queria saber como é que foi, então. E sobre as estratégias que vocês pensaram durante a partida, o que vocês imaginavam, o que aconteceu, como que vocês responderam às mudanças que o jogo propôs. Queria te ouvir sobre isso. Obrigado. Boa noite. Bom, primeiro, a minha experiência num Clássico, na verdade, foi muito tranquila, porque o resultado vitorioso que a gente conseguiu hoje foi consequência de uma estratégia que foi desenhada durante a semana do nosso treinador, de treinos que foram feitos. Então, apenas eu fui uma ponte entre a estratégia do Rogério e os jogadores que executaram bem o que a gente tinha estabelecido durante os últimos treinos. Então, acho que eu fui numa posição muito tranquila. Os jogadores foram numa situação muito tranquila porque estava tudo bem desenhado e conseguimos executar o que tinha sido decidido. E com relação à estratégia de jogo, a gente tinha estudado o fato que eles jogavam tinha uma variação tática, eles jogavam um 4-2-4 plano, ou tinham jogado na primeira rodada do Brasileirão contra o Fluminense com o Losango no meio. E acabaram jogando hoje novamente com o Losango, e tínhamos treinado ontem essa possibilidade, então os jogadores já estavam bem preparados com relação a isso. E a gente, o Losango é um sistema que é muito interessante, mas sem a bola. Ele oferece, quando ele não é muito trabalhado, não é muito repetido, ele oferece dificuldade sem a bola nas viradas de jogos. Porque as pontas do losango têm toda hora que balançar por um lado ou pelo outro. E eles apenas tinham jogado um jogo contra o Fluminense assim. Então sabíamos que não tinham assim esse controle desse sistema. Então é um ponto no qual a gente tentou o máximo possível explorar essas viradas de jogos para o Wellington afundando bem por um lado, explorar os corredores laterais. Charles, boa noite. O Patrick foi uma das novidades do time hoje e foi substituído no intervalo, apesar de ter sido ali uma peça importante na primeira etapa. Foi questão de desgaste também, um jogador que ainda está recuperando a forma? Na verdade, não foi tanto novidade assim, porque ele já tinha jogado contra o Red Bull Bragantino, não no último jogo, mas no penúltimo. Ele tinha feito um bom jogo. E a gente está tentando deixar o time um pouquinho mais físico, com jogadores que tenham mais controle de bola, como o Nicão, como o Patrick. Depois de alguns jogos, no final do Paulistão, no começo do Brasileiro, tentamos deixar o time um pouquinho mais prendendo a bola, mais domínio de bola. O Patrick faz parte dessa dinâmica para tentar sempre melhorar o time, mudar o time nesse sentido. E por ele ter feito um bom jogo contra o Red Bull Bragantino, foi por essa razão que a gente repetiu ele hoje no começo do jogo. E a gente acabou substituindo ele no intervalo para tentar, com o Alisson, botar um pouquinho mais de velocidade pelo lado esquerdo, tentar dinamizar um pouquinho mais. O Maatson, que estava nos dando umas dificuldades quando eles abriam com 3 atrás, o Maatson bem avançado. O Alisson conseguiu melhor marcar o Maatson e nos ajudou no segundo tempo a ter mais domínio e a explorar mais o nosso lado ofensivo. Charles, boa noite. Queria te perguntar de 2 lances. Primeiro, do gol do Caleri.
A gente não tem acompanhado os treinamentos, mas deu para ver em um vídeo que o São Paulo publicou que ele treinou muito jogadas de cabeça ofensivas. Vocês treinaram pensando especificamente em alguma estratégia para esse jogo contra o Santos? E outra jogada que foi uma cobrança de lateral do São Paulo, o Rafinha fez um lançamento, o Igor Gomes ajeitou para a batida do Caleri. Foi algo que eles tiveram a percepção naquele momento ou vocês também já tinham imaginado uma jogada assim? Então, com relação ao jogo aéreo do Caleri, acho que todos nós sabemos das qualidades que ele tem. Ele tem feito muitos gols com esse atributo de cabeceio, então ele tem um grande domínio com relação a isso. A nossa principal orientação com relação a isso era que os cruzamentos não caíssem no Maicon, porque o Maicon é um ótimo cabeceador, que cabeceia melhor do que o Velázquez, outro zagueiro, e o Patrick teve a qualidade para efetuar esse cruzamento por cima do Maicon, que caiu no cabeceio do Caleri para ele fazer o gol. E minutos depois, não sei se você lembra, mas o Wellington teve uma jogada bem parecida, só que ele fez o cruzamento mais curto e o Maicon tirou. Então, realmente, a nossa orientação era por cima do Maicon entre os dois zagueiros. E com relação aos arremessos laterais, de fato, uma ferramenta que a gente treina bastante. Inclusive, a gente teve recurso a um profissional europeu especializado com arremessos laterais. A gente treina várias situações de arremesso lateral no primeiro, segundo, terceiro altura de campo. E essa específica que você falou, não tínhamos treinado essa específica, mas faz parte de um contexto de várias movimentações que são treinadas assim. Boa noite, Charles. O que eu queria saber é como que foram as conversas com o Rogério Ceni durante a semana, porque já era previsto que ele não estaria hoje à beira do campo, né? Ele te deu total autonomia ou ele procurou passar o que você deveria fazer ao longo do jogo? Quais eram as peças que você deveria substituir? Enfim, como que foi essa combinação entre você e o Rogério para se preparar para esse jogo, o seu primeiro jogo à frente da equipe, né? No São Paulo. Obrigado. Então, na verdade, com o Rogério, faz mais de 5 anos que a gente trabalha juntos todos os dias. Umas 8, 10 horas por dia, durante 5 anos. Então, chega numa hora na qual você, quando passa tanto tempo com uma pessoa, não precisa muito mais explicar todas as coisas, orientar todas as coisas. Não vou usar a palavra telepatia, mas confesso que não tem como... Não vou dizer que a gente não pensa da mesma maneira, graças a Deus, porque não pensando da mesma maneira a gente é mais forte, mais melhor. Porém, todas essas coisas de substituições, a gente conversou tantas vezes. Obviamente, cada jogo é único e apresenta situações específicas, porém, essas coisas não... Já foi tudo planejado antes do jogo, todas as ganhando, perdendo, um expulso, nosso, um expulso. Já tínhamos traçado, planejado tudo, então, com relação a isso, a gente estava bem preparado e não precisamos conversar. Charles, desde o início do ano, na rádio a gente tem feito um levantamento de todas as origens dos gols dos principais times aqui do país. E o São Paulo, pela bola aérea, são números assim, impressionantes. Quase metade dos gols do ano saíram de jogadas aéreas, não necessariamente um cruzamento que acabou com uma finalização, às vezes a zaga afastou, mas uma jogada criada com a bola aérea. Metade desses gols foram com a defesa adversária postada, ou seja, o São Paulo tinha a posse de bola e, mesmo assim, conseguiu fazer o gol por jogadas aéreas. E no Brasileirão isso é muito claro, porque, se não me engano, dos 8 gols, 7 tiveram origem de uma bola aérea. Hoje, dá para falar que o São Paulo é um time que tem, nesse tipo de jogada, a sua principal força? Bom, primeiro temos o Caleri, que é um ótimo cabeceador,
e isso ajuda bastante. Temos bons cruzadores que também ajudam nesse quesito. Na sua pergunta, você fala dos gols de bola aérea com bola rolando e de bola parada. Bola parada é um aspecto no qual a gente dá muita importância. Falei de uma ajuda de um europeu para arremesso lateral, mas também a gente recebeu uma ajuda de outro europeu sobre bola parada também. Então, passamos bastante tempo dando importância a isso, treinando todos os dias, dando muito enfoque sobre isso, e porque hoje em dia é um fato, é uma realidade que a bola parada se tornou extremamente importante. Então, sim, é realmente um elemento muito importante para nós. Porém, tentamos, apesar dela, de fato, ser importante, tentamos ter mais variedade, tentamos, com jogadores como o Éder, como o Nicão, como eu já falei, ter mais tabelas, ter um time mais técnico pelo meio para tentar puxadas com Igor Gomes, com Nestor, bolas para trás, cruzadas no chão para chutar no rebote, como pode ter sido o gol do Alisson, o segundo contra o Corinthians, no 2-1 aqui no Morumbi. Então, tentamos sempre procurar diversificar as maneiras de fazer o gol para ser um time sempre menos previsível possível e ter mais atributos a nosso favor. Boa noite, Charles. Eu queria saber especificamente do Diego Costa, né? Um jogador que evoluiu demais, tem jogado muito bem e hoje teve uma parte simbólica ali do jogo, né? Que é um carrinho que ele dá, ele consegue um desarme depois de um erro do Igor Gomes. O que representa aquele lance ali para vocês que estão vendo, né, essa evolução do Diego Costa, estão dando muita oportunidade para ele e hoje ele é um dos principais jogadores aí da zaga do São Paulo. Obrigado. Ele, com certeza, se não me engano, ele teve um ano 2020 muito bom aqui. Ano passado nem tanto, e hoje ele está voltando com muita força e com certeza é um zagueiro que nos ajuda muito, que é muito voluntarioso, muito profissional, muito dedicado e trabalha muito todos os dias. E esse lance, como você bem falou, é bem representativo da garra que ele tem e ele tem uma ótima recuperação defensiva. No segundo tempo, o jogo ficou muito mais aberto, teve muito mais idas e voltas, de perda de bola, de recuperação, e aí ele foi muito importante nesse quesito e está nos ajudando muito, cresceu muito de fato e continua indo muito bem. Encerramos então com o auxiliar técnico Charles Rembert. Obrigado a todos que nos acompanharam.